manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que o desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. De ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amados, graças a Deus, nós estamos aqui na presença daquele que pode todas as coisas, né? O Todo-Poderoso, aquele que reina. Estamos orando pelo nosso pastor Joaci, a sua esposa e nossa irmã Marlúcia, para que eles possam retornar
em paz da viagem. Mas é certo que quando a gente chega na quinta-feira, a gente quer ouvir quem? O pastor, né? Nós queremos ouvir o nosso pastor, nada assim, ninguém melhor de ministrar a doutrina do que o nosso pastor. E a gente só olha para cá, não é? Cadê o pastor Joaci? Minhas irmãs, cadê a irmã Marlúcia? Mas a gente louva ao Senhor porque a sua palavra está entre nós, não é? A sua palavra, ela é quem edifica, e nós estamos aqui sedentos de ouvir a palavra de Deus. Amados, eu gostaria de meditar com os irmãos, serei breve, uma reflexão nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Em alguns momentos eu farei a leitura de alguns versículos, tá certo? Apocalipse, capítulos 4 e 5, em nome de Jesus. Bem fácil de localizar, né? O último livro da Bíblia. E eu ouvindo o nosso irmão André e o nosso irmão Lucivaldo sobre a política. Eu já estou na Assembleia de Deus há mais de 30 anos. E eu alcancei um tempo, e os irmãos mais antigos também, que não se podia falar na igreja. Lembra disso? Não se podia. Não se podia votar em alguém que fosse crente para estar na política. E hoje, infelizmente, a gente sofre essa consequência, porque antigamente não havia o verdadeiro esclarecimento. Nós precisamos da política, agora a gente precisa se afastar da politicagem. Nós somos cidadãos e tudo que eles fazem lá, todas as leis refletem para nós. Porque nós não somos só espírito, nós não somos só alma, nós somos corpo. Portanto, que nós saibamos votar sim. A política, ela é importantíssima. Davi, ele era político? Não. Ele era um rei. Davi, ele fazia parte da política. Daniel, ele era político também, estava ali no reino. Mas nós devemos esclarecer o nosso povo que devemos votar naqueles que estão de acordo com a palavra de Deus, que defendem a família, que defendem a vida, não a maconha. Tem uma aí que diz que não tem nadinha, que alguém roube um celular, opa, tem alguma coisa errada por aí. E outras coisas mais. Então a gente não pode ser apaixonado, eu quero votar naquele... Mas ele está sendo contra os princípios da palavra de Deus. Não, mas é o meu. Misericórdia. Então é complicado, mas a gente precisa assim dessa palavra de esclarecimento. Amados, Apocalipse, capítulos 4 e 5. E quando a gente fala de Apocalipse, a gente fala sobre o quê? Revelação. Algo que vai se descortinando, né? Algo que vai sendo mostrado. Apocalipse também fala sobre as coisas que devem acontecer. Não só Apocalipse. Foi lida aqui uma passagem de Daniel. Daniel também é um livro profético. Ezequiel é um livro profético que fala sobre coisas que devem acontecer. Porém, Apocalipse é o livro da revelação do Novo Testamento. E a gente vendo tantas coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, quando a gente começa a ler Apocalipse, traz esperança, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esperança para cada um de nós. Quando a gente começa a ler Apocalipse, a gente vê alguém no trono, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no trono, louvado seja o nome do Senhor. E isso fala de quê? Se Ele está no trono, Ele tem as rédeas da história na sua mão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer coisa acontece no mundo só com a permissão do Deus vivo que está no trono, né? Louvado seja o nome do Senhor. E só para a gente se situar um pouquinho, né? João recebe essa revelação
Acredito que alguns lembram que houve vários imperadores, né? No primeiro século, vários imperadores. E aí César Augusto, ele foi imperador quando Jesus nasceu. Tibério César, ele foi o imperador quando Jesus morreu. Esses dois imperadores são mencionados na Bíblia, né? Depois teve Calígula, depois teve o imperador Cláudio, né? Quando veio aquela grande fome no mundo. E aí teve o imperador Nero, que ele é bem falado, né? Aquele imperador Nero, que depois de 10 anos de governo, ele começou a governar Roma no ano 54 da era cristã, e no ano 64, segundo os melhores historiadores, Nero, o imperador Nero, ele colocou fogo na capital do império. E o fogo não foi pequeno não, foram 7 noites e 6 dias, Roma em fogo. 70% da cidade de Roma, ela foi devastada, né? Foi destruída. E dos 14 bairros que havia em Roma, só 4 ficaram de pé. Mas tem um detalhe: esses 4 bairros que ficaram de pé, eles eram densamente povoados por judeus e cristãos. Dos 14 bairros, apenas 4 sobraram, eram muito povoados, havia muitos cristãos ali, judeus e cristãos. E aí deu um álibi, né, para Nero. Foi o que ele fez: peraí, vou colocar a culpa nos judeus e nos cristãos. Eu vou espalhar para todo mundo que foram eles que colocaram fogo em Roma. E todos vocês sabem da história, dessa triste história, que o massacre de crentes foi muito grande. Para vocês terem uma ideia, faltou madeira para fazer cruzes. Pois é, os cristãos, os crentes, os judeus foram crucificados, faltou madeira, tamanha era a quantidade de cristãos. Aí tem outro detalhe: bom, não tem mais madeira, o que é que a gente vai fazer? O restante dos crentes a gente vai amarrar nos postes, vai colocar piche em cima deles, vai fazer o quê? Colocar fogo neles. Crentes morreram vivos, cristãos incendiaram a cidade de Roma. Nero, misericórdia, sabe aqueles requintes de crueldade? Mas o nosso Deus está no trono e Ele reina. Um dia Nero vai estar diante de Deus, e outros imperadores e outras pessoas que perseguiram os cristãos, um dia vão estar diante dele, e o que é que ele vai dizer? Jesus: apartai-vos, porque eu não conheço vocês. Infelizmente tudo isso aconteceu. Quando foi em 68, Nero, não aguentando a pressão aí do Senado, ele suicidou-se, né? Ele tirou a sua vida. Quando foi no ano 70, o general Tito, ele cerca Jerusalém, entra na cidade de Jerusalém, destrói o templo, destrói toda aquela cidade, e aí se cumpre o que Jesus disse. Quem lembra? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja derrubada. Essa profecia, ela foi cumprida no ano 70, né, pelo general Tito. E aí, com isso, houve uma grande dispersão. Os crentes, né, os judeus, os cristãos que sobraram, eles começaram a fugir para outros países, para outras regiões. Isso é chamada da grande diáspora, né? Diáspora é chamada de grande dispersão. Isso aconteceu até 14 de maio de 1948, quando o povo de Israel
começa a retornar para a sua terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito tempo, o povo de Deus passou muito tempo sem uma terra oficializada. Quando foi no ano 70, quem já ouviu falar do Coliseu de Roma? Meu Deus. O imperador Vespasiano, imperador que também vai estar um dia diante de Deus, ele vai pagar, vai pagar sim. O imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano. Isso foi uma festa de mais de 100 dias. E quem estava lá no Coliseu de Roma? Irmãos, mais de 10.000 cristãos foram mortos nessa inauguração. Os irmãos, os crentes, os cristãos, os judeus também, eles eram enrolados em peles de animais, e aí os cachorros mordiam, os bois pisavam e os leões devoravam os irmãos. E quando eu comecei a meditar sobre tudo isso, eu lembrei de uma música de Mara Lima. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais subia o louvor dos nossos irmãos, que enfrentavam uma fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim. Oh, Jesus, muito obrigado, viu? Obrigado aí pelo acompanhamento. Irmão, a gente só sabe quem é realmente cristão, crente, quando está passando pela prova. Quando a despensa está cheia, é uma maravilha, não é não? Todo mundo com saúde, todo mundo trabalhando, mas quando a coisa começa a arrochar, quando o ente querido começa a falecer, sabe, as coisas terríveis desandam na nossa casa, aí Jesus quer saber se realmente a gente é cristão e não vai murmurar. Isso aconteceu com os cristãos desta época, foi um verdadeiro massacre, né? E aí no ano de 81, aí está chegando, né? João ali na ilha de Patmos, no ano de 81, assume outro imperador chamado Domiciano. São vários imperadores, né? Domiciano, ele foi conhecido como o segundo Nero. Lembra de Nero lá? Cruzes para os cristãos, fogo neles. Esse Domiciano aqui, que também vai estar diante do Todo-Poderoso um dia, né? Ele foi chamado, ele foi conhecido como o segundo Nero. E o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Domiciano, ele abria a boca e dizia: eu sou o Senhor, eu sou Deus. Se fosse, não teria morrido, né? Porque os restos mortais de Domiciano ainda estão lá. Foi ele quem deportou o apóstolo João, então pastor de Éfeso, para a colônia penal da ilha de Patmos, no mar Egeu. Detalhe, nessa época que João ele foi deportado para essa ilha, uma espécie de colônia, né, penal, todos os apóstolos de Cristo já tinham sido mortos, né? Apenas João havia ficado. João estava ali, solitário, estava cercado por águas, né, numa colônia penal, todas as portas da terra fechadas. Mas diz aqui no capítulo 4 de Apocalipse, acompanha comigo por gentileza, o primeiro verso: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Quando todas as portas da terra
estavam fechadas para João, a porta do céu se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente não pode esquecer jamais, quando nós estivermos passando aí pelos vendavais da vida, né? Quando o mar revolto, né, ele começa a se embravecer, quando chegam os momentos mais difíceis, não se esqueça que Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando João vê essa porta aberta, ele ouve uma voz que diz: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Louvado seja, ele não estava sozinho. Deus estava com ele mesmo naquela situação difícil. E isso é uma lição para nós. Quantas vezes a gente diz assim: meu Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou na tua casa, estou fazendo a tua obra e está tudo errado na minha vida. O que é que está acontecendo? Mas Deus está no trono, né? Louvado seja Deus. Ele vê todas as coisas e não te desamparou. Essas coisas acontecem muitas vezes para amadurecer a nossa fé. Nós também passamos pelo fogo, mas no fogo Ele também passa conosco, né? Louvado seja Deus. O fogo não vai nos queimar. As águas não vão nos afogar, porque Ele está conosco. Deus está no trono e Ele tem o controle da história em suas mãos. Louvado seja Deus. Olha, essas coisas vão acontecer. Não disse essas coisas talvez vão acontecer. Ele não ouviu a voz que dizia: essas coisas talvez podem acontecer, mas ele disse: essas coisas vão acontecer. Louvado seja Deus. Então, se você tem uma promessa de Deus, ande na linha santidade, continue fazendo a vontade do Senhor, porque vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo pode se levantar, o inferno todo, mas se Deus te fez uma promessa e você está no centro da vontade dele, esta promessa vai se cumprir, porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Quando João ele tem essa visão, ele não vê um Cristo fracassado. Quando João ele tem essa visão, ele não vê um Cristo derrotado, não, ele não vê um Cristo dessa forma, mas quando ele olha para o Cristo ressurreto, ele vê um Cristo vencedor. Como é que João vê esse Cristo que ressuscitou? Os seus cabelos e cabeça eram como? Brancos como a lã, brancos como a neve, né? Um Cristo vencedor. Quando ele olha para os olhos de Jesus, ele vê o que? Os olhos como chamas de fogo, né? Louvado seja Deus. Quando ele olha para os pés do Cristo ressurreto, vê os seus pés como latão reluzente. Sabe aquele bronze bem polido, aquela coisa bem linda mesmo, né? Quando ele começa a ouvir a voz de Jesus Cristo, é uma voz como de muitas águas. Louvado seja Deus. Jesus tinha uma veste, né, comprida, né, que cobria os seus pés. Ele estava cingido com um cinto de ouro. E como era o rosto de Jesus? Coisa linda. Era como o sol quando na sua força resplandece, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não mais aquele Cristo abatido, não, agora um Cristo vencedor, um Cristo que venceu a morte, um Cristo que está vivo para todo sempre, aleluia. João estava ali, mas Deus estava com João, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que João ele diz que quando vê o Cristo dessa forma, o que é que ele diz? Eu caí como morto, mas aí veio a destra, né? Sua destra foi lá, me levantou e disse o quê?
não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, aleluia. E o que vive, eu estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. O Senhor está conosco, não importa a situação, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 diz assim do capítulo 4: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Louvado seja Deus. E quem está no trono reina, sim ou não? Ele está assentado no trono, aleluia. Ele tem os olhos como chama de fogo, nada passa desapercebido diante dele. Eu vou me esconder aqui, ninguém está vendo. Mas ele tem os olhos como chama de fogo. Eu vou para Marte. O universo está aqui em suas mãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Apocalipse, ele é o livro do trono, né? Essa palavra aparece 46 vezes no livro de Apocalipse. Mas por que tanta repetição? Para mostrar que ele reina, aleluia, para mostrar que ele está aqui, controlando todas as coisas. Só no capítulo 4, para vocês terem uma ideia, essa palavra trono aparece 12 vezes, em Apocalipse 46 e no capítulo 4, só no 4 aparece 12 vezes. Quando João ele vê esse trono, ele percebe 3 características. A primeira é um trono de misericórdia. Vamos ver aqui o versículo 3. Estou já terminando, viu? Não quero passar do tempo não. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. João vê o trono e percebe 3 características. A primeira, um trono de misericórdia. Bem interessante essa questão do arco. Fala aqui do arco-íris. Quando é que o arco-íris ele aparece? Antes da chuva, antes de um temporal ou depois? Antes ou depois? Antes ou depois? Bom, que eu saiba, ele aparece depois. Choveu, aí o arco-íris aparece. Tão lindo o arco-íris, não é? Mas ele vê um trono de misericórdia, ou seja, depois que passa a tempestade, para a gente aqui, depois que passa aquele toró de chuva, aí aparece aquela coisa linda, o sinal de Deus dizendo, olha, nunca mais vai haver dilúvio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele arco ali é um sinal de Deus dizendo que nunca mais vai haver dilúvio. Porém, João aqui, antes ele vê um arco, antes da justiça de Deus, ou seja, antes que ele possa julgar, antes que ele possa dizer, olha, você está errado, você está condenado, ele recebe o pecador com a sua misericórdia, né? Apesar do seu poder, quando se apresenta diante desse Deus, que é santo, 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 ele chega logo com misericórdia, porque Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. João também ele vê um trono de juízo, versículo 5, o que é que diz aqui? E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. Então assim, Deus é amor, tem um arco lá, tem misericórdia, mas não perca tempo não, porque ele também é justiça. Deus é amor, mas também ele é justiça, né? Ele também vê um trono de transparência. Vamos ver aqui o versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Mar de vidro, semelhante ao cristal. Diante de Deus não tem sujeira debaixo do tapete não, viu? Eu posso até me esconder do pastor, eu posso até falar mal da regente, eu posso até fazer alguma coisa errada e ninguém vê,
mas diante dele há um mar de cristal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como que de cristal? Há uma transparência, ninguém se esconde. Se alguém aqui está escondido, está fazendo alguma coisa errada, hoje é noite de conserto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de restauração, porque Ele está no seu trono, com o seu arco, mas também desse trono há relâmpagos, há vozes, há trovões. Então, enquanto há tempo, se volte para Deus e se arrependa em nome de Jesus. Estou quase terminando, louvado seja Deus. Irmãos, mas quem é que está no trono? Não é? O versículo 8, vamos ver aqui, eu estou olhando para a hora, versículo 8, diz assim: os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Aleluia. Eternamente. Esses seres estão lá diante do Todo-Poderoso, porque Ele é santo, santo, santo para sempre. A gente pode observar aí 3 coisas. A primeira é que Deus, Ele é santo, santo, santo. Por que repete tanto esse santo, 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 né? O primeiro santo é uma definição, é um adjetivo, tipo assim, Ele é santo, é o primeiro santo. O segundo santo, quando diz santo, santo, porque está enfatizando, Ele é santo, aleluia. E o terceiro santo está colocando em grau superlativo, ou seja, Ele é soberano, Ele é o santo dos santos, Ele é santo, santo, santo para sempre, aleluia. Nós podemos ver também a segunda coisa, que Ele é onipotente, né? Diz aí que Ele é o Todo-Poderoso. Então para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem situação irrecuperável, para Ele não tem nada impossível. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer todas as coisas, nada para Ele é impossível. Ele está no trono e reina para sempre. O que a gente também pode perceber no versículo 8 é que Ele é eterno, porque diz aqui que era, e que é, e que há de vir. Deus, Ele não teve assim um início como nós tivemos. Quando foi que você nasceu? Nós tivemos um início, mas Deus, Ele é antes de todas as coisas, antes que houvesse dia, antes que houvesse o ar, antes que o universo fosse criado, Ele já o era, de eternidade a eternidade. Ele é aquele que era, e que é, e que há de vir. Amados, então, se Deus, Ele é santo, se Deus, Ele é onipotente, se Deus, Ele é eterno, Ele é digno de toda adoração. Louvado seja Deus. Versículos 9, 10 e 11 dizem assim, estou olhando para a hora: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja Deus. Ora, se esses seres angelicais, eles tinham coroas de ouro e depositavam diante daquele que estava no trono, o que é que eu e você devemos fazer? Nos derramar na sua presença.
Nós temos que ser transparentes, irmãos, porque é muito bom eu estar aqui diante do nosso irmão. Meu Deus, deu um branco, viu? André. Meu irmão, a paz do Senhor, como é que vai? Eu te amo. E por trás dele, não gosto do irmão André, eu não gosto nem da cara dele. Cara enjoada, não é? Mas diante dele, não tem isso não. Eu preciso amar uns aos outros para chegar na presença desse Deus santo, santo e santo. Então toda inimizade tem que cair por terra em nome de Jesus. Vamos ser transparentes? Vamos ser como um mar de vidro? Vamos ser como cristal? Eu tenho que ser da mesma forma aqui na igreja, no trabalho, em casa, na vizinhança. Quando eu estiver andando, eu tenho que ser transparente. E se houver algo mal em mim, Senhor, repreende, porque eu quero estar no centro da tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 5, João vê na mão daquele que estava no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Irmão, que livro é esse, hein? Quem vai ser digno de desatar? Porque se procurou no céu, na terra, debaixo da terra. O capítulo 5 fala sobre isso. E João começa a chorar. João começa a chorar bastante. 3 coisas se desenrolam no capítulo 5. Primeiro, o digno procurado. Estão procurando alguém que seja digno de abrir o livro. Segundo, o digno encontrado. Ele foi encontrado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, o digno adorado. Aleluia. Porque qual era a pergunta? Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus no versículo 1: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E por que você desistiu de orar por seu esposo, por sua esposa, por seu filho, por sua filha? Não tem nada perdido, ele está no trono. Enquanto você ora, as suas orações estão sendo recebidas lá, diante da presença do Senhor. E um dia eu sei que esse cálice vai transbordar e a sua resposta vai chegar em nome de Jesus. Não pare de orar. Versículo 9: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a situação, Deus está te vendo. No momento certo, a tua bênção e a minha bênção vai chegar. Você pode perder tudo, mas não pode perder a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Digno é o Cordeiro, mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo é o Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor por esta palavra. E louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, meus irmãos, peço a oração da igreja em prol do nosso pastor Joaci, irmã Marlúcia, que estará voltando de viagem agora no final de semana, para que o Senhor os livre e os guarde de todo o mal. Tem aqui, um pedido de oração. Na verdade não é um pedido de oração, é o irmão Edinaldo e a irmã Eliene, que estão, um fez aniversário agora dia 12 e a sua esposa, é isso? Vai fazer dia 14 aniversário, amanhã, não é isso? Gostaria que vocês viessem aqui à frente, nós vamos apresentar vocês em oração. Eles são os pais do irmão Luciano e a igreja deixa para os amados irmãos Salmo de número 23. Amanhã, meus irmãos, estaremos convocados para estar ali no templo central, representando o nosso setor de número 22, assim como também a área de número 2, não é isso? E nosso pastor Joaci convida toda a liderança da igreja
e os obreiros e a igreja como um todo para estar ali adorando ao Senhor no templo central, representando o nosso pastor Joaci. Você que não tem condução, converse com alguns irmãos que estará aqui na igreja esperando para oferecer uma carona amiga. Então, vamos ali no templo central amanhã, às 17 horas ou 17h30? A partir das 17 horas inicia o culto ali no templo central. 19 horas. 19 horas inicia o culto ali no templo central. É bom se organizar, né? Você que vai depender daquela carona amiga, está aqui logo esperando aquilo que for combinado com o irmão que oferecer a carona, para estar ali adorando ao Senhor com o nosso pastor presidente. E também tem aqui uma carta convite da igreja AD Monte Hebron, que tem o seu pastor José Luiz da Costa, né? Compõe o nosso setor. Venho por meio desta convidar ao amado pastor, juntamente com o DEPEN, Departamento de Missões, para cultuar o nosso Deus numa cruzada evangelística, comemorando o aniversário do Voz Missionária. São 4 anos anunciando Jesus a todos. Acontecerá no dia 15 de outubro de 2022, às 18 horas, local próximo ao cruzamento da rua Marcos Augusto com Antônio Freire de Lemos, aqui mesmo no Planalto. Desde já agradecemos a vossa presença na paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu passo a direção do culto para o nosso pastor André. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Somente para avisar, um reforço aqui aos irmãos da congregação Polo, né? Segunda-feira os irmãos deverão estar ali na congregação Polo do setor 29, congregação Betfagé, para nós estarmos ali cooperando com o congresso do setor 29. Nós somos convidados, o pastor liberou o conjunto do setor, do DESAD, né? Será a nossa última missão deste ano, né? Nosso último compromisso. Então eu gostaria de que os irmãos estivessem prontos para segunda-feira se deslocarem para o setor 29, né? Com a gravata azul, aquele mesmo uniforme do congresso, tá certo? Os hinos já estão no grupo, os 2 hinos que vamos louvar a Deus, está no grupo dos senhores, e pedimos desde já a compreensão de todos, né? E a cooperação. É a segunda-feira, irmãos. Segunda-feira ninguém tem missão, né? Então estarei lá aguardando vocês em nome de Jesus. Vamos mandar mais algumas informações no grupo e Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pés, irmãos, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por esta palavra, né? Muita gente tem dúvidas e alguns bloqueios para entender o livro do Apocalipse, né? Mas pelo menos hoje uma boa parte foi explicada com maestria, né? Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida do nosso evangelista, que foi designado pelo nosso pastor Joaci para nos trazer essa palavra da parte de Deus, palavra muito abençoada para as nossas vidas, né? Vamos agradecer a Deus por este culto e orar por este casal, em nome de Jesus. Convido nosso irmão Eduardo. Rapaz, eu gosto desses irmãos aqui da igreja que fazem os trabalhos na rua, sabe? São cheios de ousadia. E aí eu fico tão feliz em ver vocês aqui, rapaz. Se Deus quiser, eu vou me juntar mais a vocês, vou ficar perto de vocês aí. Oi? Vou saudar a amada igreja na gloriosa Pai do Senhor. Quem mais precisa de oração? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grande, Deus poderoso, Santo de Israel, Pai, de cuja presença estamos, meu Pai, nesta noite, meu Senhor da glória. Queremos agradecer, meu Pai, por esta palavra maravilhosa, meu Pai,
que foi, meu Pai, nesta noite, Senhor, teu Espírito Santo, Senhor, falou na boca do teu servo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo também quero apresentar, meu Pai, este casal, meu Senhor da glória, que está completando mais uma primavera, meu Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ministra uma benção, Pai, na vida deste casal, Senhor da glória. Renova as forças dele, meu Senhor da glória. Leva-nos em paz para casa, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço também pelo nosso pastor, Pai. Em nome de Jesus, guarda ele, livre de todo mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, traz ele em paz e segurança, meu Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Só um avisozinho que passou despercebido. Domingo próximo vai ser culto, né, com a direção do departamento infantil, que estará comemorando mais um ano do conjunto infantil da nossa igreja, que tem 35, vai fazer 35 anos de existência, né, que as nossas crianças adoram ao Senhor. Pastor Luzenildo. Meus amados irmãos, curvem as vossas cabeças diante de Deus com muita reverência. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Vão em paz e não contendeis pelo caminho.